Senhores vereadores, senhoras vereadoras, desta casa, público presente, senhoras e senhores internautas, boa tarde a todos. Antes de iniciarmos os trabalhos desta noite, solicito aos senhores vereadores que se levantem para que façamos uma oração. Nós vos pedimos, Senhor, que orientei com vossa graça todos os nossos pensamentos, palavras e ações, para que possamos, com coragem, fidelidade e prontidão, em tempo próprio e favorável, levar a bom termo todos os nossos compromissos e alçarmos a feliz conclusão dos nossos planos. Olha a mensagem que eu te mandei. Solicito a vereadora Maria Bernadette Moraes Rodrigues de Paula para que faça a leitura do trecho bíblico. Trecho bíblico retirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa do seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora, pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, para conceder-nos que, sem temor e liberto das mãos dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, pelo perdão dos seus pecados, graças à misericórdia, compaixão de nosso Deus. O sol que nasce do alto nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, e dirigir nossos passos no caminho da paz. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. João Henrique Meira Souza. Presente. João Pinhone, presente. José Carlos Tonelli. Presente. Laura Aparecido de Toledo. Presente. Luiz Benedito Alves. Presente. Maria Bernadette Moraes. Presente. Pedro Sábio Nunes. Presente. Tarciso Francisco Sartori. Presente. E Tiago Bittencourt. Presente. Havendo um número legal, sob a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura das matérias destinadas ao conhecimento dos senhores vereadores. Ordem do dia em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 103 de 2015, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ao Coral Municipal da Estância de Socorro. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 103 de 2015. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 104 de 2015, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social à Corporação Musical Santa Cecília. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 104 de 2015. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 105 de 2015, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ao ICA, Instituto Cultura e Arte. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 105 de 2015.
Aqueles que concordar, permaneça como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 106 de 2015, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ao abrigo Lar de Jesus Amélie Boudet. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 106 de 2015. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 107 de 2015, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social à Associação de Repovoamento e Preservação do Rio do Peixe. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 107 de 2015. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 108 de 2015, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 108 de 2015. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 109 de 2015, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ao Hospital de Câncer de Barretos, à Fundação Pio XII. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 109 de 2015. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 110 de 2015, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ao Asilo José Franco Craveiro. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 110 de 2015. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 111 de 2015, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceber subvenção social ao Lar Dom Bosco. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 111 de 2015. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Eu queria discutir esse projeto. Vocês não vão nem discutir o projeto, gente? Pois não, professor. Da questão do Lar Dom Bosco está me preocupando muito. Muito, 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 muito. Porque a primeira coisa, né? Foi se passada uma emenda, não é? Que na questão de outra verba que viesse mensalmente para que eles tivessem condições de trabalho. Está até no Ministério Público, não é isso? Agora vem para a gente aqui, não é? De novo eu sinto muito porque nós sem tempo para discussão, sem tempo de chamar a presidente do Lar Dom Bosco, eu peço para os companheiros prestar essa atenção, não é? Por quê? Para que depois não fique de novo, os vereadores passaram, então nós não temos o que fazer. Né? Eu fico um pouco cansada dessa ausência, às vezes, dessa discussão anterior, que o Executivo venha mais até o Legislativo, ou o Legislativo, que nós possamos ir até o Executivo, né? Para saber, para que nós possamos ter um direcionamento aqui. O que mais está me preocupando? Não é? Está me preocupando porque se nós passarmos essa verba de 36, que seria 3 mil por mês, segundo a presidente do Lar Dom Bosco, todos os diretores, todos os envolvidos, esse dinheiro é irrisório e não consegue se manter. Mas aí em seguida nós temos a questão da emenda. Se nós passarmos, eu estou colocando para discussão isso, se nós passarmos esses 3 mil por mês, não vai caracterizar ao Executivo, ao nos dizer o seguinte: vocês vereadores passaram uma emenda a 3 mil reais achando que estava bom, então eu não mexerei nisso.
né? Ou até dando a oportunidade do senhor prefeito dar, né, um veto a essa emenda. Então eu gostaria um pouquinho que vocês discutissem isso e que nós trouxéssemos à luz de todos, desde o orfanato até, né, desde o Lar Dom Bosco até a questão nossa como vereador e a população, para que não pareça que a gente, depois de certo modo, seremos o culpados, né, de a coisa não transcorrer como se deve. Boa tarde a todos, vereadora. Estava até discutindo aqui com o Júnior há pouco, em relação a esse projeto. A sua preocupação é pertinente, mas fica um tanto quanto difícil para nós, 9 vereadores, tomar uma decisão. Porque o prefeito, ultimamente, vem distorcendo todos os fatos e mentindo algumas coisas em relação ao que é aprovado nesta casa. Então, a sua preocupação é pertinente, mas fica difícil de nós queremos tentar antecipar o que vai ser dito pela população, professora Bernadette. Porque se nós aprovarmos hoje os R$36 mil, é possível sim que o prefeito fale, eu entendi que vocês estavam querendo só repassar R$36 mil para o Lar Dom Bosco e não queriam mais os 350 mil. Se nós vetarmos os 36 mil hoje, é capaz que saia na mídia do prefeito, no jornal, tudo, o próprio prefeito falando que nós somos contra o Lar Dom Bosco. Eu vejo que a gente está numa sinuca de bico, porque a vontade dos 8 vereadores já foi clara em dar o repasse de R$350 mil. Foi discutido com o Ministério Público, o doutor Elias veio aqui, já foi rediscutido algumas vezes esse assunto. A intenção, acho que dos 8 vereadores na última sessão, a partir do momento que nós aprovamos esses R$350 mil, está clara. O que nós poderíamos ter feito ontem, eu chegando aqui há pouco agora, até com atraso, o Flavinho me ligando, pedindo para que não votasse. Só que daí é o que eu estava discutindo com o vereador Júnior. Se não votar os 36 mil, porque se o prefeito, agora vamos resumir até a conversa, se o prefeito tiver vontade política, porque financeira já existe a solução, já está feito na nossa emenda que os vereadores aprovaram. Igual foi feito para o hospital. Foi aprovado R$4.080.000 o ano passado para a Santa Casa. E logo depois o prefeito teve vontade política de mandar mais R$300 mil para a realização do rodeio através da Santa Casa e depois mais os R$260 mil que então, foi... Então isso é possível? É possível. Você quer falar com o jurídico, quer dizer que isso é viável, é possível? É possível. Se tiver vontade política. Vontade do prefeito. Sim. Se o prefeito tiver vontade, pode ser que ele coloque nas nossas costas, como ele não tem hombridade, não está sendo homem ultimamente de fazer, e está colocando o ticket nas nossas costas e tantas outras coisas. A postura do chefe do executivo é clara, vereadora. Infelizmente, nós, vereadores, estamos arcando com essa postura do prefeito, sim. Mas eu acho que nós, sim, aqui estamos tendo hombridade de esclarecer o que é para a população. Então, para mim, o vereador Júnior aqui, se o prefeito tiver vontade política, o orçamento já vai estar previsto, porque ele vai provavelmente vetar, segundo alguns colegas vereadores de base. Nós, acredito que vamos quebrar o veto, porque todos aprovaram, então a gente derruba o veto, e o prefeito vai ter previsão orçamentária para fazer uma suplementação nessas fichas. Os vereadores, eu acredito não, nós estamos fazendo correto, aprovaram os 36 mil hoje, e o prefeito, se quiser, vai ter ainda mais 350 mil para dar para os lares. Então, o que eu fico só... trazendo todo mundo para uma reflexão. Olha só, o Lar Dom Bosco pertence a quem? A quem pertence o Lar Dom Bosco? É a nossa cidade, não é? Então isso não deveria nem existir. Né? Mais uma vez eu gostaria só de deixar bem claro a minha posição, apelando mais uma vez para o Executivo e para o Legislativo, que uma situação como essa, que é da cidade, não é benefício próprio de ninguém, e não dá para interesses escusos, e não dá também para ficar com picuinha, e não dá também para começar a olhar por coisas sem sentido, não é? Numa coisa maior, tão ampla, que é você estar lidando com vida, estar lidando com aquela criança que está ali, e a gente às vezes fica numa situação onde fica uma situação de politicagem. E isso para mim é triste. Porque na verdade o que eu acredito é na conversa, é no diálogo, é na evolução. Sentássemos todos nós juntos e buscássemos, junto com a diretoria do Lar Dom Bosco, executivo e legislativo, o melhor procedimento. Né? Eu acredito e quero acreditar, Thiago, que o executivo realmente queira ajudar, e quero acreditar, porque não é possível.
né? Então, querendo, e eu preciso acreditar que o Executivo tem essa visão, né, do que é um Lar Dom Bosco. Então, eu quero deixar bem claro que o meu voto é nessa questão dos 3 mil por mês, mas porque eu acredito que depois haja e ocorra um consenso, um bom senso, uma coerência em relação à nossa cidade, em relação àqueles seres humanos maravilhosos que estão lá no Lar Dom Bosco. Então, a minha preocupação é só que, quando se trata de criança e de Lar Dom Bosco, não dá para brincar com isso. Não dá para falar meias palavras. Não dá para ficar olhando, né, o outro e fazendo joguinho. Não dá. Então, eu fico muito, assim, triste de novo. Eu acho que temos que ter essa seriedade em relação a isso, porque, né, você começa a tratar, hoje, o filho é o pai do homem. Quer dizer, conforme você tratar hoje, vai ser o nosso futuro de amanhã como cidade. Depois não adianta falar que devia investir nisso ou naquilo. Na verdade, o grande investimento é, sim, no Lar Dom Bosco, é, sim, na educação. Então, vou votar, mediante informação que eu tive, né, que deveríamos votar na questão dos 36, para que o Lar Dom Bosco tivesse, né, essa verba, pelo menos para janeiro, até que fosse votada a emenda. Mas eu apelo mais uma vez para o Executivo, juntamente com a direção do Lar Dom Bosco, juntamente com o Poder Público, juntamente com o Legislativo, nós estamos decidindo algo que não é nosso, não é pessoal. E não é nem de um poder, nem do outro, né? Nós estamos decidindo de crianças, de um futuro da nossa cidade. Então, eu vou votar porque fico receosa que, ao pedirmos mais informações ou vistas, e que o tempo correto era de dar o tempo para ouvirmos a presidente do Lar Dom Bosco e todos os envolvidos, como nós não temos esse tempo, eu não quero prejudicar ninguém. Bernadette. Então, eu vou votar, mas quero deixar bem claro aqui o meu protesto. Bernadette, eu acho que discussão, eu com você, outros vereadores, só no Lar eu acho que eu fui mais de 3 vezes. Você também foi mais de 2 ou 3 vezes no Lar. Discutido já foi. O prefeito está claro, ou ele vai garantir que o Lar Dom Bosco tenha condições de ter equipe mínima técnica lá dentro, ou o prefeito vai ter que municipalizar o abrigamento, que também vai gastar em torno de R$300 mil, daí para mais. E não dará a mesma qualidade que o terceiro setor hoje dá nesse segmento. Isso é um fato, eu acho que não tem mais que discutir. Isso já foi discutido várias vezes. O que está faltando, você joga até para o Legislativo, e eu entendo até sua boa vontade de querer assumir uma responsabilidade, jogar para si, porque você não foge das suas responsabilidades e nunca assumiu. O que acontece é que o prefeito está jogando algo que já está decidido e só falta ele decidir. A gente já fez a emenda, já tem dinheiro, já está lá. O que falta é boa vontade do Executivo, vereador. Por isso que eu estou falando um pouco mais assim, porque você já se empenhou, como falei, já foi 3 vezes no Lar, já está discutido isso daí. Não tem mais que se discutir, não tem mais que pedir informação para o Lar. O Lar já deixou claro, se não tiver R$350 mil no mínimo anual, vão fechar as portas. Fechando as portas, o doutor Elias já deixou claro aqui também, o município vai ter que assumir essa obrigação, que já é sua. Hoje sim terceirizada para uma ONG, que presta um serviço de qualidade. Eu entendo sua vontade do diálogo, de tudo mais, só que já está feito isso. O que está faltando vontade é do prefeito tomar a decisão e realmente repassar esse dinheiro. A gente já fez, os 8 vereadores aqui, o Laura presidindo, a gente já fez isso que tinha que ter sido feito. O que está faltando é o prefeito tomar a postura, ser homem e pegar e repassar o que tem que ser para o Lar dos Meninos. Essa é a minha opinião. Bom, eu custo acreditar até, o vereador está falando, né, dessa maneira, mas eu ainda acredito na conversa. Eu quero muito acreditar nessa melhora de coração das pessoas em se tratando de crianças, né? Eu acho que é urgente, se faz urgente essa conversa, olho no olho, né? Levando em consideração o quê? As crianças que estão lá. Então, esse olho no olho de todos os envolvidos. Bom. Mais algum vereador? Presidente. Boa tarde a todos. Bernadette, é o seguinte, a conversa já teve, eu falo porque eu estou bem próximo ali da diretoria do Lar. O projeto já foi feito, que inclusive o André pediu, o pessoal do Lar correu, fez um projeto coerente e que é o que eles necessitam. O valor foi passado para a gente. A emenda foi feita em cima do valor que eles passaram. Então, acho que é o que
que o Tiago falou. Não tem que ter mais conversa entre Câmara Municipal e LAR. Tem que ser, acho que é a Câmara Municipal junto com o LAR, cobrando o prefeito agora. A emenda da LOA foi feita. Foi aprovada de forma unânime aqui, na semana passada. Então não tem o que fazer. Meu voto é favorável pelos 3 mil. Se ele quiser fazer aumento dessa subvenção mais 3, 4, 5 vezes no ano, ele pode. A verba está lá porque foi aprovada a emenda. E se rejeitarmos hoje, o LAR vai começar o ano sem os 3 mil, se não ficar até o final do ano sem esses 3 mil. Então, o meu pensamento e o meu voto é esse aí. Vereador Luiz Benedito. Boa noite a todos. A minha preocupação em relação a isso, Bernadette, Tiago, Júnior, os demais vereadores aqui presentes, vou votar sim, favorável ao Lar Dom Bosco, 36 mil ano, porque eu gosto de criança. Eu adoro criança. Eu queria estar votando aqui, Tiago, não é só os 36 mil ano. Eu queria estar votando aqui a emenda que nós fizemos com tanto carinho, pensando nas nossas crianças. Agora, se o prefeito não gosta de criança, eu não sei o que pode acontecer. Então, eu quero deixar bem claro, eu estou votando aqui para não perder a subvenção de 36 mil ano, tá? Mas eu queria mesmo estar votando com a emenda, mas pensando nas crianças que não têm pai, que não têm mãe, e muitas vezes, alguns dos vereadores para estar brincando com eles. Viu, Dito? Vereador, só um minutinho, só por favor, com todo o respeito. A gente fica tão sentido uma criança que muitas vezes ele não quer dinheiro, senhor prefeito. Ele quer um simples gesto de carinho, amor. Então, senhor prefeito, peço por favor, carinhosamente do senhor, que estude com carinho e manda essa emenda para as crianças. Pense numa criança como se fosse o seu filho ou a sua filha, porque uma criança não sabe o valor que tem. Então, quero deixar bem claro, meu voto é favorável sim, eu queria estar votando com a emenda, tá? Mas como para não perder a subvenção de 36 mil ano, estou votando até para manter esses 3 mil mês, né? Então tá bom, muito obrigado, presidente. Mais algum vereador? Ô, Lauro, só para complementar, até para, acho que a Bernadette vai lembrar, o Juninho lembrou bem também, a discussão com a diretoria do LAR vem mais de 6 meses. O prefeito pediu para que fosse apresentado um projeto. O projeto foi apresentado. O prefeito pediu para que abaixasse. Eles abaixaram pela quase metade. Tá aí, só está faltando isso, vontade dele. Para gastar 177 mil reais numa fontinha da praça que tem 4 chafarizinhos, aí tem dinheiro. Para investir nas crianças no município, aí não vai ter dinheiro. Acho que não dá para discutir mais isso. É isso que eu quero deixar claro, vereador. Eu sei que, não sei quem passou na Praça da Matriz, tem 2 raiazinhas de 50 centímetros por 3 metros, que está desligado, segundo o vereador Júnior, que custou 177 mil reais e o prefeito não tem dinheiro agora para repassar para o Lar Dom Bosco. Ou está vetando, ou não fez a emenda como a gente pediu. Então não vejo como mais discutir isso. Eu entendo claramente, você sempre propondo, e eu sei do tamanho da sua indignação, vereadora, mas eu acho que chegou num limite que o prefeito, agora ele, como chefe do executivo, tem que decidir. O problema é que ele não está decidindo. Sou favorável aos 350 mil reais para o Lar Dom Bosco e voto insatisfeito esses 36 mil, porque deveria ser muito mais. Bem, então coloco em votação o projeto de lei número 111 de 2015. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 112 de 2015, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 112 de 2015. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem.
Quer discutir o projeto também? Projeto aprovado por unanimidade. Eu quero discutir o projeto. Pode falar. Então, da questão do projeto da Santa Casa também, de novo, vem de novo rapidamente, no último minuto do segundo tempo, né, para que a gente, um monte, né, de subvenção, e aí, assim, sem informações, e como quem diz, passem e pronto, não é? Então, eu queria pedir um pouco de respeito ao Poder Executivo, que tivesse a consideração de conversar com os vereadores. Isso é do Executivo, mas quando vem, se tem que passar no Legislativo, nós precisamos, pelo menos, né, ter consciência do que nós estamos votando e informações corretas. Da Santa Casa, quando vem, de uma forma também diferenciada, não trazendo de novo o que a gente precisa, que nós precisamos de mais investimento na questão de saúde. Eu também fiquei com muita dúvida ao votar. Contando que chamamos, né, a responsável, a Eli foi muito solícita, mas a gente, de novo, fica sem informação. Até, acho que deixar... Vereador Tiago. Obrigado, presidente. Até deixar registrado aqui, que ontem, na reunião de comissão, a preocupação até da vereadora Bernadette ligou para a provedora aí da Santa Casa, e ela deixou claro que os 350 mil reais, né, 340 mil reais por mês, são suficientes. Não concordo, porque se a gente conseguisse aumentar esse repasse, provavelmente o hospital teria condições de contratar mais um pediatra, porque se tem um, não está bastando. Não sei se o doutor João pode falar se tem mais que um, mas se só tem um, não está, porque as reclamações são muitas, da falta de um pediatra e outras especialidades também. O pediatra é na retaguarda. O pediatra é retaguarda, não é no pronto atendimento. No pronto atendimento são 2 clínicos. Então, mas a falta dessa especialidade é uma das reclamações que chega demais, pelo menos para mim. E aí a provedora falar que não precisa mais de dinheiro, de um lado é bom, do outro lado me preocupa muito. Então, quero deixar registrado aqui que a provedora falou ontem, na reunião de comissão no celular, que a gente estava perguntando se precisava mais de dinheiro, e ela falou que não precisa de mais dinheiro à Santa Casa. Nós estávamos preocupados, fizemos aí também uma emenda para que aumentasse. Não sei como é que vai ficar o rodeio do ano que vem, se vai ter o repasse dos 300 mil para o hospital só lucrar 150 mil, se vai ficar confuso do mesmo jeito, mas eu concordo com a vereadora Bernadette. É uma situação difícil de votar essa subvenção também. O meu voto também quero deixar bem claro à população que, veja só, eu fiz também, mais o vereador Tiago, essa emenda da Santa Casa, pensando nas pessoas que mais precisam. Eu fico mais chateado ainda, porque falam que não precisa porque tem 340 mil mensal, mas fez um almoço esses dias no hospital. Chimoda, troco para o hospital. Então eu fico muito sentido em relação a isso, porque saúde, como se diz a vereadora Bernadette, é investimento. Isso que nessa nossa emenda, o nosso objetivo era investir na saúde. Até porque pensamos lá na frente, na UTI, que está para chegar. Quero mais uma vez deixar registrada essa casa, agradecer o Edelso Teves Cabral, com o seu deputado, que enviou, nos ajudou em relação à UTI. E também que também registrado nessa casa, que eu fico muito chateado em relação, a gente briga tanto pelo hospital, depois vem falar que 340 mil ao mês, tá bom. Quero ver na época do rodeio, a hora que estiver construindo a UTI, como é que vai ficar essa casa. Então, doutor, também quero deixar registrado aqui, que me propus a você, pensando na população socorrense, você pode contar comigo, sim, eu vou trabalhar com você, sim, tá? Independente que as pessoas falem que o Dito Sartor vai fazer leilão, com boi, sem boi, nós vamos lutar, sim, pelas pessoas da nossa cidade, porque eu fui nascido e criado
na cidade de Socorro. Eu não vi de fora. Eu não sou forasteiro. Muito obrigado. Bem, queria deixar registrado aqui, o projeto já foi votado, todos foram favoráveis, foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa sessão e convoco os senhores vereadores para a segunda sessão extraordinária que se realizará logo ao término desta. Segunda sessão extraordinária de 22 de dezembro de 2015. Dando início à segunda sessão extraordinária de 22 de dezembro de 2015, peço ao senhor primeiro secretário que suspenda a chamada dos senhores vereadores, pois não teve nenhuma alteração no quadro de presença. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura das matérias destinadas para o conhecimento do plenário, matéria destinada à ordem do dia, em segunda discussão e votação. Projeto de lei número 103 de 2015, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ao coral municipal da Estância de Socorro. Coloco em segunda discussão e votação projeto de lei número 103 de 2015. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 104 de 2015, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social à Corporação Musical Santa Cecília. Coloco em segunda discussão e votação projeto de lei número 104 de 2015. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 105 de 2015, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceber subvenção social ao Instituto Cultura e Arte. Coloco em segunda discussão e votação projeto de lei número 105 de 2015. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 106 de 2015, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ao abrigo Lar de Jesus Amélie Baudet. Coloco em segunda discussão e votação projeto de lei número 106 de 2015. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 107 de 2015, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceber subvenção social à Associação de Repovoamento e Prevenção do Rio do Peixe. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 107 de 2015. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 108 de 2015, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. Coloco em segunda discussão e votação projeto de lei número 108 de 2015. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 109 de 2015, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ao Hospital de Câncer de Barretos, Fundação Pio XII. Coloco em segunda discussão e votação projeto de lei número 109 de 2015. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 110 de 2015, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ao asilo José Franco Craveiro. Coloco em segunda discussão e votação projeto de lei número 110 de 2015. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 111 de 2015, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ao Lar Dom Bosco. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 111 de 2015. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aqueles que discordarem, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 112 de 2015, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 112 de 2015. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aqueles que discordarem, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Antes de encerrar, quero deixar registrado aqui meu agradecimento aos senhores vereadores por esse ano de trabalho. Desejar a todos, os vereadores, funcionários dessa casa, senhores e senhoras internautas, um Feliz Natal e um próspero ano novo, com muita conquista, muita saúde e muita paz. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão extraordinária e agradeço o comparecimento de todos.